Fala galera, de boa? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão da curvatura da luz na mecânica racional, tá? Ah, até então existiam dois artigos na mecânica racional que tinham, tinham como um dos objetivos dele, né? É deduzir o caso da curvatura da luz, como na relatividade geral, né? Na relatividade geral, previa-se uma certa curvatura que um feixe de luz passando rente à superfície do Sol iria mudar a direção. Na própria mecânica newtoniana isso já acontecia. Mas na realidade geral, o valor previsto era o dobro daquela da mecânica newtoniana, tá? Então, assim, esse era um dos meios para se decidir se a mecânica da realidade geral ela era superior à da newtoniana nesse quesito, né, da curvatura da luz. Pelo dizer o experimento, observaram que dava certo com a relatividade geral, tá? Então, a ideia da mecânica relacional agora é tentar ver se ela também dá conta disso, né? Assim, além de dar conta da pressão do período do planeta Mercúrio, assim como a realidade geral também dá conta, a gente tem que ver se ela daria conta também da curvatura da luz, né? Seria um dos testes, assim, mais, entre parênteses, simples, né? De se verificar se ela dá conta disso. Se ela não der conta, bom, aí tem um grande motivo para a gente eh, botar um pé atrás, né, sobre essa teoria. Ou pelo menos com essas equações de força que são dadas aqui, que é a equação de força de Weber, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu vou fazer uma análise desses dois artigos, tá? Assim, essa análise, na verdade, eu vou ler a parte do meu artigo, do meu TCC, que faz essa análise, tá? Ler por cima, assim, não vou ler exatamente o que está escrito. Mas eu vou falar as mesmas coisas, só que com as minhas palavras, tá? Então, os dois artigos são esse daqui, ó, tá aí na tela, que é o sobre a origem da deflexão da luz, né? Só que em inglês, eu não vou falar em inglês porque não vou falar em inglês. E tem essa interações tipo Weber e conservação de energia, tá? São dois artigos que analisam coisas diferentes, falam sobre coisas diferentes, apesar de que alguns pontos de uma batem com a outra. Então, esse sobre a origem da deflexão da luz, ele vai falar sobre a origem da deflexão da luz. Então, ele vai falar sobre a mecânica newtoniana, eu acho que da relatividade geral também, não tenho certeza, e da mecânica racional. Aí, para isso, ele faz o seguinte: ele pega a equação de força de Weber, a gravitacional de duas partículas, né? Essa daqui. E aí ele mostra que por meio dessa equação de Weber aqui entre duas partículas, só é possível deduzir a com epsilon igual a 6, a curvatura da luz não dá exatamente o valor o valor observado com esse epsilon igual a 6. Precisaria de epsilon de outro ou igual a outro valor. Eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas eu acho que é. Peraí. Tem. Assim, acho que não vai estar explícito aqui, mas sei lá no trabalho, né? E aí, se você arruma a curvatura da luz, assim, se você bota o epsilon necessário para dar a curvatura da luz, você extrai a pressão do periódico do planeta de Mercúrio, porque a pressão do periódico do planeta de Mercúrio precisa ter o epsilon igual a 6. Então, você tem que decidir. Ou você quer resolver a pressão do planeta de Mercúrio ou a curvatura da luz. Aí, nesse artigo, ele propõe, e ele faz essa. Ele chega a essa conclusão justamente partindo de que a força que a partícula de luz sofre pelo Sol, ela pode ser dada durante todo o instante de tempo, de uma forma pelo menos aproximada, como se o Sol fosse uma partícula, né? E aí, portanto, a gente pode analisar o caso como se fosse uma interação de duas partículas. E, portanto, a gente pode usar a força de Weber gravitacional entre duas partículas. A gente não precisaria, por exemplo, usar uma força entre uma esfera maciça, que é aproximadamente o que o Sol é, de densidade de massa constante, que ele não é, mas é aproximado, né? É uma aproximação. E uma partícula. A gente não precisava
deduzir a força, assim, a premissa escondida, ela não está explícita nesse trabalho, né? Mas assim, você consegue perceber que ali está implícito, né? A, essa suposição de que a força entre o Sol e a partícula de luz, ela pode se reduzir a uma interação entre duas partículas que aí vai ser dada pela interação de Weber. Aí no meu trabalho eu percebi que, assim, quando eu terminei as contas e fui analisar esses artigos, e no próprio escritos do Assis você consegue ver isso, tá? Então você analisa que o próprio Assis dá a força que uma caixa esférica exerce uma partícula no exterior. Se você observar bem o caso, supondo que essa esfera maciça, que vai ser o Sol, né, densidade de massa constante, aproximadamente, não esteja em rotação, a gente vai ter uma força dada dessa forma aqui, tá? Essa é a força dada entre o Sol e uma partícula, tá? No exterior desse Sol. Tranquilo? Então, assim, se você vê se esse raio da. Se essa razão aqui for muito pequena, a gente pode desprezar todo esse garoto aqui, e aí sobra só essa parte de cima. E essa parte de cima aqui, é possível retornar ela a essa parte aqui, que é a força de Weber entre duas partículas. Então a gente pode reduzir a força de interação entre a partícula de luz e o Sol como se fosse uma interação entre duas partículas, se somente assim a gente conseguir retirar todo esse termo aqui dessa segunda linha, tá? Aqui eu fiz a suposição que o Sol também está em repouso, né, em relação ao nosso referencial. Então a velocidade 2 não aparece aqui do Sol, a aceleração do Sol não aparece, tudo zero. Tá? Então a gente conseguia reduzir, sair daqui e voltar para cá. E aí o argumento do rapaz aqui, que escreveu esse livro, esse artigo aqui sobre a origem da deflexão da luz, seguiria daí para frente, né? Tranquilamente. Só que o problema é o seguinte: como essa partícula de luz ela passa rente ao Sol, existe um bom intervalo de tempo, e é justamente nesse intervalo de tempo que essa força aqui é considerável, que a partícula está passando perto do Sol, passando rente ao Sol. Nesse instante de tempo, esse Z, que é a distância entre a partícula e o centro da esfera maciça, que no caso é o Sol, ele é igual ao raio da esfera maciça, justamente porque a distância entre a partícula e o centro da esfera maciça é justamente o raio porque está passando rente à superfície, certo? Então, se você aplicar esse Z aproximadamente R2 aqui, nesse caso específico, ali perto daquela região ali, quando a partícula está perto da superfície da esfera maciça, você vai ver que aqui dentro, veja que isso aqui está multiplicando tudo que está aqui dentro, né? Toda essa parte aqui, ó. Esse daqui está fora e tudo isso daqui está multiplicando tudo que está aqui dentro, tá? E assim, na primeira linha e segunda linha. Você veja que nós temos 1, que é a unidade, mais esse termo, na direção de chapéu, e mais esse termo, que são em várias direções, né? A1, V1, Z chapéu, e por aí vai. Tá? Só que, fazendo o Z aqui igual a R2, a gente vai ter epsilon sobre C quadrado multiplicado por todo esse termo aqui dentro. E aqui também epsilon sobre C quadrado multiplicado por todo esse termo aqui dentro. Então veja, se a gente não quer desprezar todo esse garoto aqui de dentro, a gente também não pode desprezar todo esse garoto de dentro quando essa partícula de luz chega ao momento que ela passa próximo da superfície do Sol. Por quê? Porque justamente isso aqui vai ser igual a epsilon sobre C quadrado, então a gente pode botar em evidência, e depois dentro disso aqui vai ficar tudo que está aqui. Enquanto que, se a partícula passa em todo instante do tempo, passa muito longe do raio do Sol, por exemplo, a partícula está passando, sei lá, né, lá na extremidade do sistema solar. Ou, sei lá, na distância do Sol até Vênus, por exemplo. Então, esse garoto aqui seria absurdamente pequeno. Absurdamente pequeno. E aí eu poderia desprezar esse daqui em relação a esse garoto. Só que não é isso que acontece, né? O Z é aproximadamente R2, né? Passa próximo da superfície. Tem momentos que passa próximo da superfície. Isso dali... Então esse termo aqui você não pode desprezar. Você não pode fazer jogar fora esse termo. Então, em última instância, o problema desse artigo aqui sobre a origem da deflexão da luz
é que ele assume que você pode deduzir a curvatura da luz a partir da noção de que a luz está interagindo com o Sol da mesma forma que ela interage com uma partícula, ou seja, a interação entre a partícula de luz e o Sol é como se fosse uma interação de duas partículas, só que essa segunda partícula tem a mesma massa que o Sol, né? Então, veja que não pode fazer isso, tá? Pela própria expressão de força, se você der uma analisada no artigo aí, no TCC, vocês vão ver que realmente não pode fazer essa suposição. Então, assim, então esse artigo pretendia demonstrar a curvatura da luz e percebeu que o epsilon tinha que ser diferente de 6 para deduzir a curvatura da luz. Ele tem um grande problema que ele parte de uma premissa falsa, que é essa possibilidade de reduzir a interação de duas partículas. Tá? Então, assim, isso demonstra que a questão de qual que é a curvatura da luz que a mecânica racional prevê ainda está em aberto. Ninguém fez a conta, tá? Conta com os termos corretos, né? O que eles fizeram, pelo menos a gente pode considerar algo aproximado, né? Viu que dava um valor na mesma ordem de grandeza, só que duas vezes o valor observado, né? Acho que era isso. Com epsilon igual a 6, dá duas vezes o valor observado da curvatura da luz. Mas para saber o valor exato, teria que resolver isso aqui. Só que veja, isso aqui não é nem um pouco fácil de resolver, tá? Não é nem um pouquinho fácil de resolver. Só que se fosse para resolver, provavelmente teria que usar um método numérico, né? Para resolver isso aqui. Todos esses termos aqui, levando tudo em consideração, sem desprezar nada aqui, porque realmente, em tese, possivelmente tudo aqui deveria ser considerável. A gente teria que resolver daqui numericamente e ver se bate com o valor numérico observado da curvatura. Ou pelo menos próximo. Se der pelo menos próximo, pelo menos não é o dobro, entendeu? É algo bem próximozinho. Então tá em aberto aí. Quem quiser se aventurar, tentar resolver isso aqui numericamente, né? Só igualar isso aqui igual a M1A1, né? Que é a massa da partícula de luz, vezes a aceleração da partícula de luz, e resolver essa equação diferencial de segundo ordinária, né? De segundo grau, nem um pouco linear e que envolve vetores, né? Já tem que decompor aí um sistema de coordenadas. Nem começa, tá? A pensar daqui. Pra resolver daqui vai ser um trampo do caramba. Bom, tá aí. Quem quiser se aventurar, tá aí. Então, existe segundo artigo, né? Eu falei que são dois artigos, né? Existe segundo artigo aqui, que é a interação de weberianos e conservação de energia. Tá? E nesse segundo artigo aqui, o autor parte de uma expressão de força que ele chama de força tipo weberiana, que é basicamente a força de Weber. Ixi. Que é basicamente a força de Weber, foi mal. Várias vezes faz isso. É basicamente essa força de Weber, só que mais livre. Então, ao invés de botar esses garotos aqui em evidência, né? Esses dois garotos aqui em evidência, lá, o qual tá aqui, ó. Né? A gente considera que é possível que não seja possível de colocar eles em evidência. E, portanto, eles fiquem separadinhos, assim, né? Então fica o R12 ponto ao quadrado multiplicado por negócio, que pode ser diferente do R12 dois pontos, né? Se a gente vê aqui, ó, tem um R12 dois pontos, R12 ponto ao quadrado. Só que ambos deles são multiplicados pela mesma constante aqui fora, né? Que é o epsilon sobre c quadrado. Enquanto que aqui, em tese, não é possível botar esses dois em evidência, né? Mas aqui é uma expressão mais geral, em que a de Weber que o Assis propõe, ela é um caso específico dessa daqui, né? É o caso onde que a gente bota o mi, o gama igual a 2mi. E aí, se você botar o gama igual a 2mi e botar o mi em evidência, você vai ver que dá exatamente isso daqui. Tá? Mas não de parte essa expressão mais que inclui, que é um pouco mais abrangente. E aí ele demonstra assim: se você quer que a força seja conservativa, você precisa que o mi seja igual o gama seja igual a 2mi. Tá? Se você quer que a força seja conservativa, você precisa disso.
que essa força tem uma energia potencial da qual você consegue deduzir, você precisa disso. Agora, se você quer que ela tenha a precisão correta do período do planeta, você precisa que o gama seja 6 sobre c quadrado. Veja que o 6 aqui é o epsilon, né? Então o gama precisa ser o epsilon sobre c quadrado, onde o epsilon é igual a 6. Só que quando você quer que a força seja conservativa e dê a pressão, a curvatura correta da luz, você precisa que esse gama seja 2μ, igual aqui, porque essa é a condição para a conservação. Só que agora você precisa que o gama é 16 sobre c quadrado. Veja que era 6 sobre c quadrado e que é 16 sobre c quadrado. Então é impossível você fazer com que essa força aqui seja conservativa e, portanto, caia no caso da expressão lá de cima, da força de Weber que o Assis propõe. Ao mesmo tempo, dê a pressão periódica do planeta Mercúrio e deduz a curvatura da luz. Só que isso supondo que o Sol e a partícula de luz podem ser reduzidos a uma expressão de interação entre duas partículas, que é dada por esse termo aqui. Tá? Esse aqui é a força entre duas partículas. Só que como eu demonstrei, não é bem assim, entendeu? Então, provavelmente se você integrar essa força aqui para uma esfera maciça e uma partícula, você vai ver que vai aparecer esses termos sobre z quadrado aqui, você não poderia desprezar nesse caso específico da curvatura da luz. Então, novamente, aqui nós temos um problema de premissa, né? Uma premissa escondida, né? Que você pode deduzir a interação entre o Sol e a partícula de luz como uma interação entre duas partículas, e que é falsa. E que, portanto, o caso da curvatura da luz e o que a mecânica relacional prevê para a curvatura da luz ainda está em aberto, tá? Mas só para adicionar um pouquinho, até o momento eu já consegui fazer uma simplificação, tá? Da casa da curvatura da luz. Então eu peguei simplesmente aquela equação de força lá onde que tem todos os termos, né? E igualei ao famoso MA, né? Só que com o psi aqui. Eu usei o terceiro axioma da mecânica relacional, joguei uma coisa para um lado e tal, somatório das forças igual a zero, aí tem a força inercial e tem a força que a esfera maciça está exercendo sobre a partícula de luz. Aí joguei pro outro lado a equação, papapá, e aí eu vou começar a simplificação. Natural, né? O Hg sobre φ vai virar G. Esse μ1 vai cortar com esse μ e μ e por aí vai. E aí eu fiz várias suposições, como por exemplo, a velocidade da partícula de luz nunca muda de intensidade. E aí disso eu consegui simplificar absurdamente a equação. Eu simplifiquei até aqui, supondo que a velocidade o valor da velocidade da luz, ela pode mudar de direção, a luz, né? Só que o valor da velocidade dela é sempre constante. Então eu fiz essa suposição. E não é uma suposição muito difícil de defender, não. É razoavelmente fácil de resolver. Porque a conservação de energia é muito fácil de resolver isso aqui, de demonstrar isso aqui. Tá, e a segunda parte é aplicando a primeira condição cosmológica, que é simplesmente o Hg sobre φ é igual a G. E depois eu fiz a suposição que V1 igual a C quadrado e defini o ângulo alfa como sendo o ângulo entre Z chapéu e o V1. Z chapéu é o vetor unitário que vai do centro da esfera maciça até a partícula, e V1 é a velocidade da partícula 1, que é a partícula de luz. E aí eu verifiquei que esse cosseno de alfa ele é zero quando a partícula está passando rente à superfície do Sol, certo? E por esse motivo quando a gente está perto da superfície do Sol, ele vai a zero, ele tende a zero. E quando a gente está muito longe, essa aceleração, essa parte aqui decai com z quadrado. Então quando está longe, decai com z quadrado, ou seja, quando está longe, está aproximadamente zero. Quando está perto, aproximadamente zero. Então eu fiz a suposição que a gente pode pegar simplesmente essa parte aqui e jogar fora, tá? Se você tiver um tempinho, dá uma lida aqui no TCC que eu vou deixar linkado na descrição, para ficar mais claro, porque eu deixei claro aqui nas expressões, mas aqui eu tenho que acelerar um pouco, porque é muita coisa. E depois disso eu só coloquei em coordenadas polares, né? Porque o movimento vai ser num plano. Por motivos que eu não vou demonstrar aqui, mas vai acontecer no plano. E por aí vai, né? E aí vai fazendo manipulações até chegar nessa equação aqui, ó. Tá? E aí quem resolver essa equação vai ter pelo menos uma solução aproximada, né, do cara da curvatura da luz, levando em consideração que realmente a interação entre a partícula de luz e o Sol
é uma interação entre uma esfera maciça e uma partícula de luz, e não uma interação entre duas partículas, né? Então, assim, o que nós temos até hoje é essa equação aqui. Se alguém der conta de resolver isso aqui e verificar que dá aproximadamente a curvatura da luz, ou pelo menos o valor da curvatura da luz, observado experimentalmente, então aí o caso vai estar decidido, aí acabou, a mecânica relacional dá certo ou dá errado, né? É possível. Perfeitamente possível. E se der errado, seria interessante, para finalizar, fechar a conversa de vez, resolver numericamente, né? Sem fazer essas simplificações aqui que eu fiz, né? Resolve numericamente. E ver se dá bom. Né? Se não der bom, fazer o quê? Não dá bom. Mas é isso que eu tinha que falar sobre nesse vídeo. Né? Tinha uma galera que estava querendo um vídeo sobre a questão da curvatura da luz e a mecânica racional. É isso que a mecânica racional tem a falar. Tá em aberto essa questão aqui ainda. Tá? Mas pelo menos nós já temos a equação que realmente modela o caso. Tá? Isso aqui já foi analisado no TCC. A gente já conseguiu encontrar essa equação diferencial que modela o caso em questão. O problema é resolver ela. Não é nem um pouco fácil resolver isso aqui. E aí tem as simplificações que eu efetuei para chegar no resultado pelo menos aproximado. E aí quem der conta de resolver aí e demonstrar a resposta, por favor, entre em contato comigo, porque aí eu já adianto a galera de qual que é o valor que é deduzível dessa equação diferencial aqui. Tranquilo? Esse vídeo é só, não tem muito o que dizer. Tamo junto e até a próxima.